Muito bem, vamos falar sobre a predição de 1977 e também sobre o fim de Los Angeles, Califórnia. Os teólogos usam o livro Exposição das Sete Eras e mesmo a mensagem das sete eras da igreja, a era de Laodiceia, como um troféu na parte em que o irmão Branham faz a predição de 1977. Isso aí é um troféu para eles, porque o irmão Branham diz assim aqui: baseado nessas sete visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, entre parênteses ele colocou, eu não profetizo, que todas estas visões terão acontecido até 1977. E embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Primeiro eu queria falar sobre o livro Exposição das Sete Eras. Esse livro surgiu que o irmão Branham pregou em 1960, as sete eras da igreja, uma pregação normal. Cada dia ele pregava um sermão, lia a Bíblia e deixava a inspiração cair e pregava. O irmão Branham tinha uma gramática ruim, como já expliquei isso, que Deus usa lábios gaguejantes e se esconde nos simples e humildes. E o irmão Branham queria que fosse feito um livro sobre as sete eras da igreja, mas que o livro fosse baseado naquilo que ele pregou e que estava gravado nas fitas. Então havia um irmão na igreja que faleceu agora há poucos tempos, o irmão Linveio, que era um bom estudioso, um doutor em divindade, era um teólogo, conhecia muito bem gramática, e ele foi quem editou o livro Exposição das Sete Eras, tirando os gaguejados do irmão Branham, tirando todas as suas repetições, que ele falava às vezes repetindo palavras. E então foi formado esse livro, Exposição das Sete Eras. Mas eu andei analisando esse livro e comecei a pensar, será que o irmão Branham falou isso aqui mesmo na fita? Será que não houve uma mudança na tradução? Um pastor desta mensagem, que viveu nos Estados Unidos por muitos anos, esteve na minha casa um dia e descobriu que eu estava estudando a língua inglesa. E ele me disse: irmão Robson, estude para você ler as mensagens do irmão Branham em inglês, porque quando você lê elas no original ou ouvir o áudio, a fita mesmo, a voz do próprio irmão Branham, você vai ver que é bem diferente das traduções portuguesas. E me advertiu dizendo: há muita tradução errada no português da mensagem. Eu fui para a internet, baixei o áudio da mensagem A Era de Laodiceia original, com os gaguejados do irmão Branham, com todas as suas falhas que ele cometeu ali gramaticalmente. Escutei cuidadosamente e traduzi o mesmo parágrafo que eu li agora,
do livro Exposição das Sete Eras. E dê uma olhada no que o irmão Branham diz ali. We believe that the Laodicean church started in AD 1906. I predict, now remember, predict, especially you listen at the tape. I don't say it will be, but predict that it will end by 1977. That the church will go completely into apostasy and she'll be ousted out of the mouth of God. And the second coming or the rapture of Christ might come anytime. Now I can miss that a year, I can miss it 20 years, I can miss it 100 years. I don't know where it, but I just predict that. According to a vision He showed me, and taking the time, the way it's progressing, I say it'll be sometime between 33 and 77. At least this great nation is going to strike a war that's going to blow it to bits. See? Now that's pretty close. It's awful close. Now I could be wrong. I'm predicting. Everybody understands? Say amen to this. But No mesmo trecho, o livro Exposição das Sete Eras diz: baseado nessas sete visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu predigo, eu não profetizo, que todas essas visões terão acontecido até 1977. E embora muitos possam achar que esta é uma declaração irresponsável, em vista do fato de que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, eu ainda mantenho essa predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana em que sua vinda se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento, como um estudante particular da palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Agora eu quero tomar de novo o mesmo vídeo e fazer uma análise no que verdadeiramente o irmão Branham diz. O irmão Branham diz: nós cremos que a era de Laodiceia iniciou-se em 1906. Eu predigo, agora lembre-se, predigo, especialmente vocês ouvindo a fita. No parágrafo 106 da mensagem Deus em Simplicidade, o irmão Branham diz: fiquem com o que está na fita. Não diga nada a não ser aquilo que está na fita. Mais uma vez ele pede para que lembremos aqui: eu predigo, agora lembre-se, predigo, especialmente vocês ouvindo a fita. E depois vão fazer besteira por aí, dizer coisas que eu não disse. Os teólogos dizem que a palavra predizer significa profetizar, que quer dizer dizer antes de acontecer. Não na linguagem do irmão Branham, irmão. Na linguagem do irmão Branham, predizer significa dizer de si mesmo. Era uma coisa que ele estava dizendo, não uma coisa que Deus estava dizendo. Por mais que você queira que eu aceite que a palavra predizer significa a mesma coisa que profetizar, eu sei que é verdade, eu sei que pode estar no dicionário assim, mas não foi o que o irmão Branham quis dizer. No seu pequeno conhecimento gramatical, ele quis dizer que predizer não era a mesma coisa que profetizar. Portanto, ele enfatizou: predigo. Agora, se alguém diz prediz, quer dizer profetizar, mas o que eu quero dizer é que não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que estava apenas dizendo dele mesmo. Especialmente vocês ouvindo a fita. Eu não digo que será assim, mas eu predigo que ela encerrará por 1977. Que a igreja entrará em completa apostasia e será vomitada da boca de Deus. E a segunda vinda do rapto de Cristo poderá, não quer dizer que vai ser, mas poderá vir em qualquer tempo. Eu posso errar um ano,
Eu posso errar 20 anos, eu posso errar 100 anos. Eu não sei onde, reticência, mas eu simplesmente predigo isso de acordo com uma visão que ele me mostrou. E vendo o tempo da maneira que vai progredindo, eu digo que será algum tempo entre 33 e 77. Pelo menos esta grande nação, que é os Estados Unidos, vai envolver-se numa guerra que vai explodi-la em pedaços. Agora isso está muito perto, terrivelmente perto. Eu posso estar errado. Eu estou predizendo. Estão entendendo? Pergunta ele. Aí ele diz assim: digam amém se é que estão. E a congregação disse amém. Os teólogos não entenderam. Eles acharam que o irmão Branham estava fazendo uma profecia. Mas é que a ânsia, o desejo tão grande de pegar o irmão Branham no erro, fez eles esquecer dessas coisas. O irmão Branham disse na mensagem: o fundo clama o fundo. Se você veio aqui procurar um erro, o diabo vai lhe mostrar o necessário. Um dia eu fui analisar as partes da Bíblia onde ela se contradiz. Quase eu fico doido. Se não tivesse sido muita fé, eu ia desistir até de ser cristão e acreditar em Deus. Eu ia virar ateu. Agora, falando nessa questão de predizer e profetizar, Paulo diz em 1 Coríntios 7, verso 12: mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. O apóstolo Paulo está dizendo que isso aqui era ele que estava dizendo, não o Senhor. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Quer dizer que era uma coisa que ele estava dizendo, que Deus não tinha dito isso para ele. Sabemos que a palavra predizer pode ter o mesmo significado que profetizar, mas não na linguagem do irmão Branham. Ele foi bem explícito quando disse: lembre-se, eu posso errar, eu estou apenas predizendo. Na mensagem às 70 semanas de Daniel, parágrafo 213, o irmão Branham diz: e aqui vem e mostra, então, eu predisse. Falando de novo da predição. Agora veja o que ele diz, e aqui vem e mostra, e então eu predisse, 3 pontinhos. Aí ele fala assim, ó: eu nunca disse que o Senhor me disse aquilo. Porém, estando naquela manhã na igreja, eu disse: a forma que o progresso, ou seja, do jeito que o mundo vai, eu fui atrás ao final da parede e corri ao outro lado da parede, e eu disse: tal como vai o progresso, eu predirei que o tempo, eu não sei por que estou dizendo isso, porém eu predigo que tudo acontecerá entre agora, 1933 e 1977. E sem sabê-lo, Deus conhece o meu coração. Eu nunca o soube até ontem, que 1977 é o jubileu. Exatamente a mesma quantidade de tempo que ele deu a Israel, e tudo ao final. Assim sendo, estamos em reticência. E aqui estamos ao final da era, na entrada da 70ª semana. Não sabemos quando a igreja se haverá ido. Não sabemos. O que podemos fazer, amigo? Onde estamos? Está perguntando. Não está dizendo que aconteceu ou que ia acontecer. Ele está explicando mais uma vez que na linguagem dele, meu irmão, predizer não é a mesma coisa que profetizar. No seu dicionário pode ser, mas não na linguagem do irmão Branham, que era humilde. Na mensagem Obra-Prima, parágrafo 76, o irmão Branham diz: como vemos os dias escurecendo, como vemos as sombras descendo, quando eu predigo, mais uma vez a questão de predizer, quando eu predigo que o sol dará somente mais algumas voltas e esta nação se acabará, vocês sabem
Ontem, 4 de julho, foi quando Thomas Jefferson assinou a Declaração de Independência. Observe, eu não vou nem ler mais para frente porque é outro assunto, mas só para mostrar como ele usava a palavra predizer no sentido que nós usa hoje a palavra eu acho. Do jeito que a coisa vai, irmão, eu acho que não vai ter muito tempo mais não. Era essa o sentido de predizer do irmão Branham. Agora, por outro lado, isso vai agora para os crentes da mensagem que rejeitaram a terceira puxada do ministério do irmão Branham. Tem outra coisa que eu queria que vocês soubessem. Vamos ver de novo o vídeo para você ver o que o irmão Branham verdadeiramente diz. Este áudio que você vai ouvir é o áudio original do dia que o irmão Branham pregou a era da igreja de Laodiceia, com todos os seus erros gramaticais, do jeito que o Senhor deu para ele. We believe that the Laodicean church started in AD 1906. I predict, now remember, predict, especially you listen at the tape. I don't say it will be, but predict that it will end by 1977. That the church will go completely into apostasy and she'll be ousted out of the mouth of God. And the second coming or the rapture of Christ might come anytime. Now I can miss that a year, I can miss it 20 years, I can miss it 100 years. I don't know where, but I just predict that. According to a vision He showed me, and taking the time, the way it's progressing, I say it'll be sometime between 33 and 77. At least this great nation is going to strike a war that's going to blow it to bits. See? Now that's pretty close. It's awful close. Now I could be wrong. I'm predicting. Everybody understands? Say amen. Amen. But Agora vamos analisar isso de novo. Irmão Branham diz, nós cremos que a era de Laodiceia iniciou-se em 1906. Todos nós cremos, tanto o irmão Branham como nós da mensagem. Eu predigo, agora lembre-se, predigo, especialmente vocês ouvindo a fita. Eu não digo que será assim, mas eu predigo que ela encerrará por 1977. Agora vamos dar uma analisada em alguns parágrafos da mensagem do irmão Branham sobre a era de Laodiceia e vamos ver uma coisa. Na mensagem Festa das Trombetas, impressão de Goiânia, parágrafo 206, o irmão Branham diz: houve 3 estágios disso. Como eu disse, os mártires, a era dos mártires, por isso é então o estágio dos reformadores. E agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecida pela noiva. É isto certo? O que o irmão Branham está dizendo nesse parágrafo é que os mistérios que nós da mensagem cremos, que já foram revelados, o Branham está dizendo que esses mistérios só iam ser revelados quando a era da igreja de Laodiceia terminasse. O problema de vocês da mensagem é que vocês confundem a era de Laodiceia com a destruição do mundo. Se a era de Laodiceia terminar, não significa que é o fim do mundo. Porque o irmão Branham disse que a era de Laodiceia é a mesma coisa que era pentecostal. Na mensagem, os eventos modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 56. Você da mensagem agora, estou falando com você. Olha o que o irmão Branham diz. Ele diz: não estamos vivendo em uma era pentecostal. Estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista. Estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, essa é exatamente a verdade. O que o irmão Branham está dizendo? Que estamos vivendo na era da noiva. Não, estamos vivendo em Laodiceia, irmão Rubens. Será que estamos vivendo em Laodiceia? Deixa eu mostrar para vocês o que é Laodiceia. O irmão Branham diz na mensagem Contagem Regressiva, parágrafo 75. Agora a era pentecostal, pelos últimos 50 anos, tem enviado um avivamento ao redor do mundo com todos os tipos de coisas nisto. E eles tiveram curas
e enfermidades sendo curadas, aleijados curados, cegos tinham as suas vistas restauradas. Pense você que o mundo creu nisso? Não, Senhor. Eles não crerão. Não creram em Lutero. Eles não creram em Wesley. Eles não creram nos pentecostais. Mas Deus tomou a Bíblia em suas pesquisas, um homem que estava desejando fazer isso, tomou a Bíblia e provou com isso que ela estava correta. Amém? Agora nós temos que reconhecer aquilo. Temos que crer nisso. Vendo aquelas coisas que eram um tipo, agora já vivemos a era pentecostal. Agora veja bem, a era pentecostal, como eu tenho provado ali, vai para a era de Laodiceia. Quando se diz que a era de Laodiceia terminou e estamos na era da noiva, o irmão Branham está dizendo que a era pentecostal terminou, que é a era da casca, e que você precisa sair disso e ir para o grão. Na mensagem Quem Dizeis Ser Este, parágrafo 120, edição dos Estados Unidos, parte B do parágrafo, o irmão Branham diz, ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial saindo sobre isso muito em breve. O Senhor permitindo, veja desta Laodiceia, para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali e Cristo está do lado de fora. Nunca disse que ele voltou a entrar novamente. Vocês sabem, assim a encontramos hoje, colocando a palavra para fora exatamente como sempre foi. É o que os pentecostais estão fazendo. E o irmão Branham diz que a era de Laodiceia é a mesma era pentecostal. Porque se você colocar os pentecostais aí, você vê o irmão Branham falando de Lutero, depois você vê ele falar de John Wesley, e o irmão Branham diz, e veio também os pentecostais. E se você colocar os pentecostais como uma era separada da era de Laodiceia, você vai ter 8 eras. Então o que o irmão Branham diz aqui, que a era pentecostal, que é a era do batismo trinitariano, que é a era do falar em língua, achar que é a evidência do batismo do Espírito Santo, é isso aí que acabou, meu irmão. A mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia, parágrafo 317. O irmão Branham diz, este não é o dia dos pentecostais. A era pentecostal passou. Os pentecostais estão acabados. Esse é o tempo da colheita. Está vendo? É o tempo da colheita. O grão, a água foi derramada. O grão está ficando maduro. Venha para o grão, meu querido irmão. Ouça-me. Creia em mim. Se você crê que sou servo de Deus, que cada um de sua própria maneira inclina a cabeça em humildade e ofereça a oração que nós sabemos que deveríamos oferecer. Deus, toma-me como estou. Então, voltando para o áudio do irmão Branham, pregado por ele, na mensagem Era de Laodiceia, ele diz, eu não digo que será assim, mas eu predigo que ela encerrará por 1977. E encerrou mesmo, se você for olhar nesse sentido, encerrou mesmo. I don't say it will be, but predict that it will end by 1977. That the church will go completely into apostasy and she'll be ousted out of the mouth of God. Porque era a era pentecostal, a era dos que rejeitaram a palavra. E Deus trouxe o seu povo para o grão. Então, 1977 foi o fim da era de Laodiceia. Mas não o fim do mundo. O Branham não diz aqui que daria entrada ao milênio, como está no livro Exposição das 7 Eras. Eu estou ouvindo o áudio original. Outra coisa que também já aconteceu, o Branham diz em seguida, que a igreja entrará em completa apostasia e será vomitada da boca de Deus. Quem disse que as igrejas denominacionais não estão nesse estágio? É claro que isso aconteceu. A igreja já entrou em completa apostasia e já foi vomitada da boca de Deus. Isso aí que eles chamam de crente, Deus está vomitando isso. Todo mundo sabe disso. Sorteio dentro da igreja. Bingo. Calça curta, batom, brinco, mulher pregadora, batismo trinitariano, irmão. Já está em caos, em completa apostasia. Isso aí já se cumpriu também.
that the church will go completely into apostasy and she'll be ousted out of the mouth of God. Agora o irmão Branham em seguida diz, e a segunda vinda do rapto de Cristo, agora ele usa a palavra poderá vir em qualquer tempo. Depois disso, depois que termina a era de Laodiceia, depois que a igreja entra em apostasia, a vinda de Cristo pode vir a qualquer tempo. E é isso, é verdade. Estamos esperando a qualquer tempo a vinda do rapto de Cristo. And the second coming or the rapture of Christ might come anytime. Ele diz, and the second coming might come anytime. A palavra might em inglês significa poderá, talvez, pode vir, pode acontecer a qualquer tempo. E é verdade, depois que a igreja entrou na apostasia e que Deus vomitou ela de sua boca, e que a era de Laodiceia, que é a era dos pentecostais, terminou, estamos esperando o arrebatamento a qualquer hora. Mas o irmão Branham ainda disse, eu posso estar errado em 20 anos, em 1 ano, em 100 anos, eu não sei onde, mas eu simplesmente predigo isso de acordo com uma visão que ele me mostrou. E vendo o tempo da maneira que vai progredindo, vendo as religiões se afastando do jeito que vão, tudo indica que seria isso mesmo, e verdadeiramente é. O Branham também diz, pelo menos esta grande nação, que é os Estados Unidos, vai envolver-se numa guerra que vai explodi-la em pedaços. O World Trade Center está no chão, está só os escombros. O World Trade Center significa o centro do comércio do mundo em inglês. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é que o profeta diz aqui é totalmente diferente do que diz no livro Exposição das Sete Eras. Esse é o áudio original, é o que o irmão Branham diz na mensagem Laodicea Church Age, que é a era da igreja de Laodiceia em inglês. Voltando para os teólogos que querem achar defeito no irmão Branham, e falando sobre a palavra predizer, que significa profetizar, mas no pensar do irmão Branham significava apenas uma previsão própria dele, que não tinha nada a ver com uma profecia. O irmão Branham diz na mensagem, Is this the sign of the end? Ou na língua portuguesa eles colocaram, senhores, que oração. Ele diz no parágrafo 4, agora minha esposa disse, não diga isto, mas eu vou dizer de todos os modos. Sinto por haver dito empire, que significa império em inglês. Sinto por ter dito empire esta manhã em lugar de umpire, porque umpire em inglês significa árbitro. Billy, assentado lá atrás, disse, lá vai ele. Eu disse o empire, ou o império. Deveria ter dito um empire, império. Queria dizer umpire, que é árbitro. Eu sou como eles dizem acerca do holandês. Vocês sabem, não me tomem pelo que digo, mas pelo que quero dizer. Portanto, não tome ele pelo que ele diz em predizer, mas pelo que ele quis dizer com isto. Então eu disse, espero que eles me entendem depois de todos esses anos. Vocês sabem que isso é por volta, reticência. São 30 anos que tenho estado detrás desses púlpitos aqui. 30 anos neste tabernáculo. Vocês já deviam me conhecer por esse tempo. Não é assim? Minha educação é na verdade limitada. Não posso falar, mas eu faço um verdadeiro ruído pelo Senhor. Então o que o Branham está dizendo, tome-me pelo que eu quis dizer, não pelo que eu disse. Falando sobre a destruição da Califórnia, Los Angeles. Eu vi um site desses teólogos aí, que andam procurando erro. Eles escrafuncharam a mensagem do irmão Branham e com certeza não acharam o parágrafo onde o irmão Branham diz que Billy Paul não estaria muito velho quando Los Angeles fosse destruído. Desde que eu sou uma criança, eu vejo falar, os pastores da mensagem diziam isso, que o irmão Branham tinha dito que Billy Paul não estaria muito velho quando essa catástrofe ocorresse. Eles crafuncharam tudo e não acharam, porque não está na mensagem. Aí sabe o que eles fizeram?
pegaram o livro do P.R. Green, intitulado Os Atos de um Profeta, porque lá o P.R. Green disse que o irmão Branham disse isso. Agora eu vou ler o que o irmão Branham verdadeiramente disse. Ele disse: fique com o que está na fita. Eu não tenho compromisso nenhum com o que P.R. Green disse. Não tenho compromisso nenhum com o que Linveio disse no livro Exposição das Sete Eras, porque foi ele quem editou o livro Exposição das Sete Eras. O meu compromisso é com o que o irmão Branham disse. Ele disse: fique com o que está na fita. Agora vamos ver o que está na fita sobre a destruição da Califórnia. Vamos ver se o irmão Branham disse que Billy Paul estaria vivo, ou se o irmão Branham deu uma data específica para isso. Primeiro, parágrafo 127 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. O irmão Branham diz que disse um pouco antes desta grande coisa que sucedeu ali na Califórnia: vocês, gente daqui de Los Angeles, cada ano que regresso, há muitas mulheres com cabelos cortados e homens que se portam como mulheres que haviam no princípio. O maior número de pregadores que estão entrando nas organizações. Vocês não estão sem pretexto. Se as grandes obras que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, estaria aqui hoje. Ó Cafarnaum, tu que chama pelo nome dos anjos. Agora o irmão Branham começa a falar de Los Angeles, porque a palavra Los Angeles significa os anjos em espanhol. Se dão conta do que está sucedendo, está descendo ao fundo do mar. Quando? Diz ele. Quando? Está descendo ao fundo do mar. Quando? Pergunta ele. Eu sei, ponto e vírgula. Porém irá, vocês jovens, se eu não vir em meu tempo, vocês deem-se conta, está acabada. Ele começa agora a dizer que se ele não visse isso acontecer no tempo dele, lembrou os jovens que lembrassem disso, ela está acabada. Mensagem Obra é Fé Expressada, parágrafo 61, irmão Branham diz. E então na última reunião que tive na Califórnia, enquanto eu falava e não soube o que havia sucedido até que estive na rua, e ele disse: a Califórnia lhe disse, Cafarnaum, a cidade que é chamada pelo nome dos anjos. Está falando de Los Angeles. Ele cita Cafarnaum, mas quando ele fala cidade que chama pelo nome dos anjos, é Los Angeles, porque a palavra Los Angeles significa os anjos em espanhol. E entre parênteses ele colocou aqui: isso é Los Angeles. Tu te tens exaltada até o céu, porém serás trazida para baixo até o inferno. Porque se as poderosas obras que têm sido feitas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, esta haveria prevalecido até este dia. Parágrafo 62, o irmão Branham diz: agora nos últimos dias, o grande rugido e estalo. Então aqui saiu um jornalzinho da ciência dizendo: tudo está como um favo de mel, vai se afundar. Eles o sabem. Observe que o irmão Branham não está negando que a ciência também sabia disso. Ele está dizendo que até saiu no jornal. Porque ele diz: o Branham só falou isso porque viu no jornal. Não, ele não está negando. Se fosse assim, ele não teria dito para ficar gravado. Ele está dizendo aqui que saiu no jornal que a coisa vai afundar. Eles o sabem, e vocês observem. A água virá e a levará diretamente ao mar Salton. Los Angeles está sentenciada a juízo. Lhes digo antes que haja sucedido, para que o saibam quando suceder. Eu nunca falo isso de mim mesmo, e ele nunca me tem dito uma coisa que haja sucedido. E vocês podem levar anotações disso. Agora veja bem, isso é correto. Quando? Ele diz: eu não sei. Eles escrafuncharam a mensagem para ver se encontravam o irmão Branham dizendo: Billy Paul estará vivo quando isso acontecer. E não acharam. Quem falou isso foi P.R. Green, no livro dele, Atos de um Profeta. Nós não temos compromisso com o que o P.R. Green falou. Nosso compromisso é com o que o irmão Branham falou. Ele diz: fique com o que está na fita. Eu sei que isso não vai adiantar, porque os teólogos, eles são um buraco sem fundo. Você tapa um buraco, eles abrem outro. Porque eles são filhos de Caim, e os filhos de Caim nunca se afirmam na verdade. Eles estão na terra para combater mesmo. Eles estão aqui para isso. Mas nós da mensagem estamos aqui para crer. Assim como eles estão aqui para
Para combater, nós estamos para crer e defender. Para isso fomos chamados. Que Deus abençoe a todos.